Antônio Spreitzer, clínico geral e médico de família, apresenta agora... E aí, doutor? Olá! Começa agora o E aí, doutor? A sua referência de saúde. O programa de hoje está sensacional. Você não pode perder. Eu vou falar de um assunto que é muito comum e que deixa muita gente sem saber como agir. A convulsão. Hoje eu vou mostrar para vocês que ajudar uma pessoa tendo uma convulsão não é tão difícil assim. E eu vou contar com a ajuda de uma atriz muito querida para isso. Cris Couto, pode entrar. Então vai, Cris. Tá bom? Tudo ótimo. Prazer que você veio ao nosso programa, viu? O prazer é meu, adoro. Como é que tá a sua vida? Tá, graças a Deus tá indo bem, fazendo bastante teatro, minha filha também tá com saúde, então Que tá bom, tudo hein? bem. Bom, por falar em saúde, hoje a gente vai falar sobre convulsão e crise convulsiva. O que a gente deve fazer? Bom, será que se eu te convidar para tentar ajudar alguém, você me ajuda? Ajudo? Será? Ajudo. E eu vou ver Vou tentar. eu vou tentar ver o que você está fazendo, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Agora a nossa... Aqui, ó. A gente tem aqui uma pessoa que está na rua, caiu e está tendo uma crise convulsiva. Tá. O que você faria? Eu seguraria a Vamos cabeça. lá, pode fazer. Tentaria segurar a cabeça dela pra não machucar, pra não bater. Aí eu não conseguiria segurar a mão, eu não conseguiria segurar tudo. Certo. E eu acho que tem a questão da língua também, que às vezes a língua enrola. E aí o que não é? você faria? Você faria alguma coisa ou não? Você Eu tentaria abrir a boca para segurar? Tentaria ver, né? Ou Tentaria. dar água? Você daria água pra Não, ela? não daria água de daria jeito água. não. Certo. Eu acho que eu tentaria ver se a língua estava enrolando. Cris, e você tentaria segurar os braços com força para ela não ficar com os braços se batendo ou não? Eu acho que se eu estivesse sozinha, eu só conseguiria dar conta da cabeça. Da eu acho que cabeça. a cabeça é o mais importante, no E caso. você tentaria chamar alguém, não? Sair correndo e chamar uma pessoa? Eu chamaria. Você chamaria? Obrigado, Tá. Isabela. Isabela, nossa atriz convidada para nos ajudar. Cris, vem comigo. Eu gostaria de mostrar agora e demonstrar como realmente funciona uma crise convulsiva. Aqui a gente está vendo um cérebro, e o cérebro é o que sofre o impacto inicial da crise convulsiva. E dentro do cérebro ocorre essa descarga elétrica. Ela é gerada por vários pontos que normalmente não deveriam soltar essas descargas elétricas. E essas descargas elétricas são generalizadas. Põe a mão um pouquinho aqui para você ver. Você está vendo? São descargas elétricas que ocorrem num foco ou mais focos. E esses focos completamente irregulares, eles chegam na sua musculatura. E essa musculatura sente essa descarga elétrica e começa a contração de um membro e depois para vários membros, é o que a gente chama de contração muscular desencadeada pela descarga elétrica. Entendeu? E para falar sobre isso, eu convidei meu colega, o doutor Rogério Tuma, neurologista, que está aqui conosco hoje à tarde. Rogério, boa tarde. Olá. Obrigado por você vir ao nosso programa. O convite é uma honra estar aqui. Queria saber de você o seguinte, Rogério. Já se descobriu o porquê que as pessoas têm crise convulsiva? A crise convulsiva é uma descarga elétrica de um neurônio anormal, que não deveria acontecer e que erroneamente se propaga. Então ela atinge não só aquele neurônio doente, mas todos que estão à sua volta. E quando ela caminha, ela vai atingindo toda a parte da função cerebral. Se a crise é na área motora do cérebro, quer dizer, a parte do cérebro que controla os movimentos, a gente tem uma convulsão. Pessoas, por exemplo, que batem a cabeça, têm um trauma de crânio, elas podem depois, tardiamente, a ter crise convulsiva também? Ou não? Pode. Dependendo da área. Para a gente ter uma convulsão, a gente tem que ter alguma coisa diferente na estrutura cerebral. Entendi. Então, ou é uma alteração que a gente teve no desenvolvimento durante a gestação, ou no parto, ou durante a vida. Mas no adulto, quando a gente começa a ter crise, é importante sempre lembrar de diabetes. Hoje, uma causa moderna
da convulsão e da epilepsia é o alcoolismo. Alcoolismo. E as drogas. Então, são causas muito sérias que o Dr. Rogério acabou de falar e que todo mundo pode estar susceptível. Você viu? Alcoolismo, drogas, enfim. Cris, você quer aproveitar que a gente está com o Dr. Rogério hoje para fazer alguma pergunta para ele sobre crise convulsiva? Então, eu fiquei bem na dúvida se eu deveria abrir a boca e segurar a língua, mas não parecia que tinha não tinha indício de que ela estava sufocada. Isso é uma coisa que a gente percebe? A pessoa consegue respirar mesmo tendo uma crise convulsiva? Na hora que ela tem a crise, ela tem uma contratura de toda a musculatura. Então, ela por si não respira. E ela trava a mandíbula. A tendência dela é de manter a mordida e ela não mede isso, porque ela não está consciente. Então não adianta a gente tentar abrir a boca da pessoa, porque nós não vamos conseguir. Se você tentar muito, você pode machucar a pessoa. E nessa fase aguda, na hora da crise, que ela deve demorar até 2 ou 3 minutos, não importa se ela está respirando ou não. Na fase seguinte, quando ela tem um relaxamento muscular, é que é importante a gente fazer o atendimento. Então, o que você fez foi perfeito. Quer dizer, o principal na fase da crise é a gente não entrar em pânico, não se desesperar e proteger a pessoa. Como ela já estava no chão, ela não teria o risco de cair. Se a pessoa está tendo a crise numa cadeira ou em algum lugar que ela possa cair e se machucar, o mais importante é a gente protegê-la. E quando ela tem um relaxamento muscular, o importante é que as vias aéreas estejam bem abertas para que ela possa respirar. Então, em geral, a gente tem que pôr o paciente de lado, com a cabeça pendente para o lado. Se o chão é aqui, eu fico dessa maneira. Porque a gente tem um relaxamento e se eu estiver assim, a língua cai para trás e me sufoca. O outro problema é que como a gente contrai muito, a gente pode vomitar na segunda fase, quando relaxa. E aí, se vomitar e eu estiver assim, o vômito pode ir para o meu pulmão e eu aspiro. Então, se eu ficar só desse lado descansando, é o suficiente. Existe uma crença antiga de que a saliva pode transmitir a epilepsia ou a doença da convulsão. Isso não existe. A grande maioria das epilepsias ou das crises convulsivas são provocadas por doenças não transmissíveis. Então, não existe risco nenhum em socorrer o paciente que está tendo a crise. Perfeitíssimo. Obrigado, Rogério. É possível prever uma convulsão se você conseguir detectar os sinais que o corpo dá antes de entrar em crise. Eu vou descrever esses sinais e a nossa atriz vai interpretá-los. Vamos lá, vamos até lá. Vem comigo aqui. Aí, muito bom. Bem, quando a pessoa está prestes a entrar em convulsão, ela pode mostrar sinais de alterações motoras. Os músculos podem flexionar ou estender. E ela sente alterações dos sentidos, como perda da consciência e do controle esfincteriano. Ou seja, você pode fazer xixi ou até evacuar na roupa, porque você não tem controle mais. Perde a consciência, a pessoa fica sem consciência. É o que está acontecendo aqui com a nossa atriz, com a Isabela. Ela está sentindo, mas de uma forma superficial. Esse olhar que ela está tendo para cima, né, Rogério? Às vezes a pessoa pode ter um olhar vago para cima e ter a crise convulsiva, não é verdade? Exatamente. Também é possível sentir mal-estar gástrico, dormência no corpo, sonolência, escutar sons estranhos, sentir odores desagradáveis ou até ver imagens distorcidas. Agora eu gostaria de saber uma coisa, Isabela, será que você podia levantar um pouquinho? Às vezes a pessoa levanta como ela está levantando e começa a ter esses sinais que alguma coisa vai acontecer. Então quem está perto, Cris, vem aqui comigo. Quem está perto, a única coisa que tem que fazer, como foi falado pelo Dr. Rogério, é proteger a pessoa. Se ela não está tendo crise convulsiva, voltar com ela novamente para sentar-se, entendeu? E aí, uma outra coisa que se realmente acontecer, agora eu gostaria que você tivesse uma crise convulsiva comigo, Isabela, é sempre proteger a vítima que está tendo uma crise convulsiva. Então, Cris, eu gostaria que você viesse seguindo as orientações do Dr. Rogério. Tá. Veja, tem cadeira, ela pode bater na cadeira, então afaste os móveis, afaste a mesa, inclusive. Segurar a cabeça para proteger, não bater a cabeça. Exatamente. Sempre lembrar
Nunca tentar amarrar, segurar, tentar dar água ou jogar água no rosto, bater para ver se acorda. Não tentem fazer nada disso. Uma coisa importante, Fala, Rogério, é conversar com a pessoa. Porque quando a pessoa está voltando à consciência, ela está confusa, ela não sabe direito o que aconteceu, onde ela está, nada disso. Então, ela facilita a reorientação do paciente. E quando o paciente está começando a ter a crise, às vezes, só de chamar, de fazer o toque físico, a gente consegue abortar a crise. quantos minutos, doutor Rogério, ou quantas horas que a gente poderia levá-la para um hospital? Tem que levar imediatamente ou pode esperar meia hora, uma hora, quando a pessoa estiver bem? Que orientação normalmente a gente tem que seguir? O ideal é proteger o indivíduo, esperar a crise passar. Porque tentar removê-lo nessa hora vai machucá-lo. E vai ser muito mais difícil, porque ele tem toda uma contratura muscular. Depois que a pessoa passa a crise, é importante também esperar um pouquinho para ela se acalmar. A gente vê que não vai ter nenhum vômito, não vai ter nenhum outro problema. Conversar com a pessoa, se a gente não conhece, se já tem a crise, se toma um remédio, se é acompanhada por algum médico, entrar em contato com esse médico que a trata. Se não, depois disso, depois que a pessoa se recuperou da crise, aí é importante levar para um... Quer dizer, não tem essa urgência de chamar o 92, não, porque ela vai acordar. Porque quando chegar o resgate, a pessoa já está conversando, já está sentada, já está bem melhor. Então você siga as orientações, deixa ela melhorar e aí sim você pode levar. Eu queria agradecer, você pode subir. Se o paciente toma o remédio corretamente, todos os anticonvulsivantes, segue o tratamento, ele mesmo assim ainda pode ter crise convulsiva ou é mais difícil? Não, o medicamento reduz muito o risco do paciente ter uma crise convulsiva. Então é importante tomar o medicamento regularmente, fazer acompanhamento no médico. É comum a gente ouvir que a pessoa fala, eu fui lá e bebi um gole de cerveja, então eu não tomei o meu remédio. Isso é um perigo, porque o álcool aumenta o risco de ter a crise e a falta do remédio também. Não se esqueça, não dê remédios. Os reflexos da vítima podem não estar totalmente recuperados e a pessoa pode se afogar ao engolir um comprimido com água. Ok? Gostaria muito de agradecer a presença do Dr. Rogério Turma. Isabela, muito obrigado pela tua participação. Cris, você aprendeu? Agora eu já sei tudo. Já sabe tudo? Muito obrigado. Quem é que não gosta de tomar uma boa xícara de café? De manhã, depois do almoço, no meio da tarde, um cafezinho sempre cai bem, né? O café é sim uma bebida gostosa e tem seus benefícios, mas tudo que é consumido em excesso faz mal. Para o brasileiro, o café é como futebol, uma paixão nacional. A população consome em média 2 xícaras de café por dia. A cafeína chega às células do corpo em menos de 20 minutos após a ingestão do café. Segundo pesquisadores, consumir mais que 4 xícaras de café por dia contribui para o aumento do estresse e lapsos de concentração. Tem gente que vem levando a vida à base dessa bebida sem pensar no que isso vai causar, como é o caso da Daniela. Ela é viciada em café desde a infância. Vamos ver a história dela. Meu nome é Daniela Maria. Eu tomo café desde os 3, 4 anos de idade, que a minha mãe fazia bules de café e a gente tomava copos de café frio, eu e a minha mãe. Naquela época não tinha nenhum problema de tomar café, e café era bebida popular. Era como é até hoje, que você vai na casa de alguém, o que te oferecem primeiro. Que é um cafezinho. Eu nunca fiquei sem tomar café, nem mesmo quando eu estive hospitalizado. Hoje eu já controlo mais, mas um bule de café vai. O pequeno, pretinho, é meu, é com adoçante, vai um bule por dia. Eu já tive época de tomar uma garrafa térmica de manhã, uma após o almoço e no fim da tarde ainda fazia mais metade para... Se eu ficar sem tomar café por um longo período ou por muitas horas,
Eu tenho crise de enxaqueca, assim, violenta. Influenciei muito o fato de estar em crise, de estar nervosa, de passar por alguma dificuldade. Aí, nem comer não como, mas o café e o cigarro estão presentes. Muita gente não toma café após determinado horário do dia, porque senão não vai dormir. Eu, antes de dormir, tomo um golinho de café e vou para a cama. Nunca tive esse problema. Já tentei substituir o café por chá, suco, mas não teve jeito porque a sensação não é igual, o sabor e o prazer não é o mesmo. Um dos meus maiores prazeres é o café. Esse eu não troco por nada. Até de marido eu troco, café não. Daniela, seja bem-vinda ao programa. Vamos lá. Tudo bem, Daniela, quanto hoje você toma por dia? Se for comparar em xícaras, 20 a 22. Quanto? 20 a 22 xicrinhas. Quer dizer, você depende do café para viver? Vamos falar desse jeito? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Agora eu vou falar o seguinte, o que acontece se a gente tira o café de você? Se você fica sem café? Me ataca a dor de cabeça. Dor de cabeça. E como isso afeta a tua vida no geral? Você sem café? Fico irritada, fico Ué. mais nervosa, fico impaciente. Você tem vontade de parar ou diminuir? Tenho. Tem? Tem. E posso dar uma sugestão médica? Com certeza. Que tal a gente diminuir para 2, 3 xícaras por dia? Vamos ver? Vamos. Sabe por quê, Daniela? Você tem que entender o que o consumo excessivo de café tem feito na sua saúde. Porque você acabou de falar que fica nervosa, fica tremendo. A cafeína pode acelerar o batimento cardíaco, aumentar a sua pressão arterial. Se você ingere 4 xícaras de café por dia, isso já pode favorecer o aparecimento da tão falada osteoporose. Em alguns casos já foi relatado que o café contribui até para o desenvolvimento da depressão, coisa que a gente não sabia. Vamos saber agora quais são os estragos que o café e a cafeína fizeram no seu corpo. Então eu vou te convidar agora para você conhecer o nosso tubo da realidade. E esse tubo da realidade vai me mostrar a sua verdade e a sua realidade agora. Olha só, sua pressão arterial está 19 por 12. A pressão arterial normal, todos sabem que é 12 por 8, 11 por 7. E a sua está 19 por 12. Está com a pressão muito alta. A quantidade de cafeína que você está ingerindo, de 20 xícaras ou 3 gramas ou 3.000 miligramas, é uma quantidade absurda. A gente não pode esquecer que a cafeína estimula o sistema nervoso central, os batimentos cardíacos vão muito rapidamente em um nível muito alto, por isso que a pressão arterial sobe. Já o seu colesterol está 215, que é aceitável, e o seu triglicérides 151. Essas duas gorduras dela estão no limite tolerável pela medicina. Agora, no nosso programa se preocupa muito com a sua idade que realmente você apresenta ter. Não é aquela idade do RG. Vamos ver sua idade por 58 anos, tá certo? Já a idade biológica é a idade que o seu corpo aparenta ter. Esse questionário que você acabou de responder para o nosso programa, há o número de horas, atividade física, se você fuma, eu vi que você fuma bastante, alimentação, todos esses dados são analisados e mostra que a sua idade biológica é 62 anos. Ou seja, você tem 4 anos acima do que a gente podia esperar. O que a gente se preocupa, e eu me preocupo com você, não é o que você aparenta, mas a sua saúde em si. É isso que o nosso programa, e eu me preocupo muito com você. Vem um pouquinho aqui agora. Você já percebeu como o consumo de café já prejudicou bem tua saúde, né? Já. Você viu que essa quantidade de cafeína está fazendo com você. Além disso, você já imaginou no que pode te acontecer se você não mudar tudo isso agora, hoje? Você vai piorar. Com certeza. Você sente isso? Eu quero e eu posso te ajudar hoje, aqui e agora. Você quer isso? Você aceita esse desafio? Aceito. Que bom. E eu vou te dar agora o caminho para você vencer esse vício. Bom, abandonar a cafeína de uma hora para outra pode te levar a dores de cabeça e depressão.
Por isso, você precisa reduzir as doses moderadamente. Então, o ideal é tomar no máximo de 2 a 3 xícaras por dia. Você não vai parar de tomar café de uma hora para outra, que vai te fazer mal. Prepare o seu café. Eu vi que você faz café em casa, utilizando filtros de papel para coá-lo. Isso faz que a quantidade de cafeína seja menor no seu café. Entendeu? E beba somente café preparado na hora. Quanto mais tempo o café ficar no bule, ele perde a quantidade de elementos bons que te ajudam a melhorar o teu corpo. Daniela, querer mudar já mostra que suas chances de ter sucesso são enormes. E eu tenho certeza que você é capaz de vencer esse vício e curtir a vida com muito mais qualidade e saúde. Com certeza. Obrigado, Daniela. Aprenda agora dicas do dia a dia com o nosso Guia Prático. Hoje eu preparei dicas especiais para as mulheres. Para muitas, o assunto que eu vou desmistificar agora é uma questão de higiene. Para outras, um quesito puramente estético. Do que eu estou falando? Dos pelos indesejáveis. Todos nós temos e tenho certeza de que muitas de vocês adorariam dar adeus a eles. Estou errado? Bem, antes de falar dos mitos e dos tipos de depilação, quero te mostrar como os pelos crescem. Vamos ver. Nós temos milhões de pelos pelo corpo todo. Eles nascem na camada intermediária da pele, que é essa, que é a derme. Mais especificamente nessa região, que é o bulbo. Dependendo da quantidade de melanina dentro do bulbo, o pelo poderá ser mais claro ou mais escuro. As mulheres agora invadiram o nosso palco e, de repente, todas querem dar fim aos pelos. Só que apenas por um tempo finito, já que, por enquanto, não existe depilação definitiva, é claro, né? Bem, aqui nós temos 3 métodos de depilação. Alguns são mais eficazes que os outros. Muita gente acha que a depilação com lâmina de barbear engrossa os pelos, mas isso é mito. O que acontece é o seguinte, eu vou mostrar agora que a ponta dos pelos, quando eles crescem, eles vão crescendo, crescendo, crescendo e ficam mais fininhos. Olha só, aí você vai, corta o cabelo no cabeleireiro ou no seu barbeiro, ó, corta. Aí você pensa que a raiz que ficou, ela vai crescer um pelo muito mais forte. Mas não é verdade, sabe por quê? Ele vai crescer novamente, como eu estou mostrando, vai crescer novamente e vai acontecer o quê? A ponta vai voltar a ficar fina. Então isso é um mito, não é assim. Outro erro muito frequente é o que as mulheres cometem quando raspam a perna e passam a lâmina no sentido errado. Quer ver? Tiffany, como vai? Você tá boa? A Tiffany vai mostrar agora pra gente como que você depila a sua perna com a lâmina. Põe o pé na cadeira. Isso. Agora você molha um pouquinho mais essa região lateral aqui, ó. Essa região do lado. Molha. Passa um pouquinho desse sabonete. Isso. Aí. Ok. E agora a Tiffany vai depilar a perna. Mas eu acho que não é... Pode depilar. Esse sentido que você está fazendo, Tiffany, olha, desculpa, deixa eu pegar. Ela está cortando contra o crescimento do pelo. O pelo da perna nasce nesse sentido. Então, se você faz assim, você vai irritar a sua pele, vai inflamar e pode dar uma dermatite. Eu aconselho, Tiffany, você fazer nesse sentido, olha. Pode ser que dure muito menos tempo a sua depilação, mas você vai deixar de irritar e agredir a sua pele. Tá bom? Muito obrigado, viu? Bem, agora tem um outro tipo de depilação que é chamado depilação com linha. E é um método milenar, capaz de eliminar até 95% dos pelos sem machucar a pele. Boa tarde, Luciana. Como vai? Prazer que vocês estão aqui. A Andréia, ela vai ser submetida agora
a uma depilação com linha. Como é isso daí, Luciel? A depilação com linha é um método oriental de depilação. Oriental? Oriental. É. A técnica que eu utilizo é a chinesa. A chinesa? Isso. E está indicado em que áreas do corpo fazer a depilação com linha? Na verdade, pode ser feito em qualquer região. Uhum. Agora, tem as áreas mais funcionais para o método, que é face. Face, no rosto? Face. Sobrancelha? Desde design de sobrancelha, buço, penugem na lateral da face. Tem muitas mulheres que têm essa penugem na lateral que não sabe como tirar, porque outros métodos agridem a pele. Claro. Né? São pelos muito finos, né? Penugem mesmo, então não é todo método que arranca. E a linha consegue remover tudo. Olha só como é que ela faz. Ela dobra a linha e ela vai puxando com a boca, ela estica, puxa e sai... Nossa, quanto pelo que você está tirando. Olha, dá para ver bem. Selma, você já teve casos que fica inflamada a pele fazendo essa técnica? É uma técnica que minimiza bastante esse problema. Esse tipo de Pode lesão. acontecer sim, porque se a pessoa Claro. tiver uma defesa, né, para isso vai acontecer, mas é muito menor. Quanto tempo dura essa técnica se você tirar o pelo como você está tirando da Andréia agora? Em torno 25, 30 dias. É Pode o durar um período mês. mais ou menos que Pode as durar um pessoas mês. retomam para fazer. Entendi. Em quanto tempo você faz um buço no seu consultório? Ou no Olha, seu com salão? uma prática boa, 10 minutinhos. Então Pode eu gostaria chegar que você fizesse um pouquinho no busto dela. Tá Você pode? ótimo. E o legal, doutor, que diminui muito os pelos. Essa Diminui, técnica né? diminui mais do que outras que também arrancam pelo pela raiz. Vamos ver? Essa técnica é mais dolorida ou não do que a cera? É menos. É menos? É menos. Muita E- gente não consegue fazer com a cera e com a linha suporta bem. Eu queria agradecer a vocês duas essa técnica. Foi. Obrigado. Bem, a depilação com cera quente retira os pelos pela raiz e dura pelo menos 20 dias. Boa tarde, Socorro. Boa tarde. Como vai você? Obrigado que você está aqui, viu? Qual é a temperatura certa, mais ou menos? Você sabe? 30. 30 graus. Então vamos ver como é que funciona. Está muito quente? Não. E Socorro, por que tem que ser quente, não pode ser fria? Aí não gruda, né? Ah, não Essa tipo gruda? A cera quente é só para grudar na pele? Gruda. Ah, tá. E quanto tempo você espera para puxar isso aí? Agora não... Já? ó. Nossa. Agora, Socorro, tem pessoas que sangram quando puxa? Na barba. Na barba? É, na barba. Tem gente que faz Faz. depilação na barba? Bastante cliente. E quanto tempo dura uma depilação na 20 barba? dias. 20 dias, quase 3 semanas. Isso. Uau. E na perna, quanto tempo dura? Também de 20 dias a um mês. De 20 dias a um mês. Agora, uma pergunta. Quando você puxa essa cera, onde você coloca isso aí? Você joga No fora? lixo, logo no lixo. E essa cera é reutilizada em Não, outras... essa não... Essa você joga fora. Joga fora. E por fim, quem quer ficar livre dos pelos por mais tempo, pode fazer depilação a laser, já que depois de algum tempo eles voltam a crescer. Mas atenção, nem todas as mulheres podem fazer essa opção. Veja por quê. A depilação a laser ela é muito tranquila. Ela tem um cristal que, através da emissão de feixes de luz, ela consegue atingir vários pelos. Ou seja, ela é rápida, ela não causa dor. O mais importante é que a pele continua íntegra. Ela não está vermelha, ela está branca, normal, sem nenhuma lesão. É muito importante você saber o seu tipo de pele, o tipo do pelo, a cor. Quanto mais escuro o pelo, melhor o resultado e mais rápido o resultado. Então varia de 6 sessões para mulheres e para a parte de barba, que é uma coisa muito interessante, para os homens hoje, que é muito procurado, você consegue remover de 5 a 7 sessões. A foliculite é uma inflamação do folículo piloso, ou seja, do pelo. Então, nessa região, ela pode incomodar muito. Ou seja, o pelo, quando ele vai nascer, ele não consegue ter um trajeto normal. Então, ele inflama, infecciona. Então, nesse caso, realmente, a melhor indicação é o tratamento a laser. Porque você, na primeira sessão, você já elimina de 30% a 40% dos pelos e você já consegue clarear aquela região que já tem manchas, já tem cicatrizes das foliculites anteriores. Então, nós conseguimos excelentes resultados sem agressão na pele. Viram só? Agora que você conhece todos os benefícios de cada método, escolha o que preferir. E não se esqueça de cuidar da saúde da sua pele.
use filtro solar e mantenha sempre a pele hidratada. Muito obrigado pela presença de vocês, porque vocês ajudaram bastante quem está em casa a aprender a se depilar e os métodos de escolha. Obrigado. Se você se preocupa com a sua saúde, mas nem sempre sabe escolher o alimento certo, então preste muita atenção no nosso próximo quadro. São comidas que ajudam a retardar o envelhecimento. São chamados alimentos que rejuvenescem. Nós escolhemos duas pessoas muito especiais para participar dessa brincadeira. A Cirlei e o Ricardo. Boa tarde a vocês. Obrigado por vocês vieram ao nosso programa. E vocês vão prestar muita atenção nesse quadro, porque são alimentos que rejuvenescem. São alimentos que atrasam o relógio biológico. Vocês se preocupam com aquilo que vocês comem ou não? Precisa, né? Com certeza. É verdade? Com certeza. E se vocês sabem identificar quais alimentos retardam esse seu relógio biológico? Espero que sim. Espera aí você, Ricardo. Também. Agora, nós vamos ver o quanto vocês sabem. No telão vão aparecer 3 alimentos. Apenas um deles vai ser a resposta certa. Quando eu disser valendo, vocês podem apertar o botão em cima do seu pódio, em cima da sua mesa. Quem apertar primeiro, responde a pergunta. Se acertar, aquela pessoa ali no telão vai rejuvenescer. Reconhece essa cara? Reconhecem, né? Quer dizer, se eles acertarem, eu vou rejuvenescer. Se eles errarem, eu vou ficar como estou. Daqui a pouco, vou responder as perguntas que todo mundo quer fazer, mas não tem coragem. Fique conosco. Agora, nós vamos ver o quanto vocês sabem. No telão, vão aparecer 3 alimentos. Posso começar? Valendo. Se posicione, hein? Um desses alimentos é rico em ácidos graxos e ômega 3, que são responsáveis pela prevenção de doenças cardiovasculares. Os alimentos são frango, a banha e a linhaça. E aí, qual desses alimentos é rico em ácidos graxos e ômega 3? Valendo! Nossa, Cirlei, você foi muito rápido, hein? Qual é a resposta, Cirlei? Linhaça. Uau, ela acertou! É a linhaça! Parabéns! A linhaça faz muito bem pra gente e tem esses constituintes que a gente acabou de falar. Bom, segundo, presta atenção, Ricardo. Vamos lá, hein? Não pode ficar por baixo. Fibras e prebióticos melhoram a saúde do intestino, controlam o colesterol e reduzem o risco de câncer do cólon. Qual desses alimentos tem tudo isto? Vamos ver os alimentos. Banana, leite fermentado, iogurte. Valendo! Uau, Ricardo agora foi bem rápido, hein? Fala, Ricardo. Iogurte. Não, você errou. Ricardo, é a banana, Ricardo. Vamos ver como é que eu tô agora, né? Agora eu quero saber como é que tá. Será que eu rejuvenesci ou será que eu envelheci? Olha aí, ó. Tá bom. Eu rejuvenesci no acerto dela. Obrigado, viu, Cirlei? Obrigado. Bem, vamos agora à nossa terceira. Agora vai ficar mais difícil, prestem atenção. Um desses alimentos é rico em flavonoides, componente que ajuda a combater o envelhecimento e alivia até as ondas de calor em mulheres na menopausa. E os alimentos são chocolate amargo, chocolate branco e feijão. Valendo! Nossa, Cirlei, você realmente está rápida hoje, viu? Qual é a resposta? Chocolate amargo. Acertou! Uau! Cirlei, deixa eu ver como é que eu vou ficar agora, depois desse... Uau, olha aí, hein? Eu tô com a minha irmã Tânia, é verdade. Obrigado, viu, Cirlei? Eu não sei como te agradecer. Vocês estão preparados? Porque essa é a nossa quarta pergunta. Atenção, vocês dois, hein? Cirlei e Ricardo. Qual desses alimentos é rico em limonoides, que estimulam a produção de enzimas protetoras contra o câncer e reduzem o colesterol? A dica está no nome, né? Então as frutas são melancia, pera, limão. Valendo!
Uau, ela não te dá chance, viu, Ricardo? Sirlei, qual é a resposta? Limão. Acertou! É um limão? Bem, depois desse acerto, eu queria ver como é que a gente vai ficar na tela, né? Como será que eu vou ficar depois desse acerto? Eu tô ficando cada vez mais jovem, hein? Obrigado, viu, Sirlei? Bem, agora vamos para a nossa última pergunta. Ricardo, eu quero a sua emoção agora, Ricardo. Atenção, as catequinas têm atividade antioxidante e previne certos tipos de câncer. Qual desses alimentos não tem catequina? Café, uva e chá verde. Valendo! Pode falar, você foi muito rápida, viu, Sirlei? Agora eu realmente vou chutar. Eu acho que é o chá verde. Errou. Resposta certa é o café. O café não tem a catequina. As outras duas têm. Então agora eu quero ver como foi toda essa evolução aqui do meu processo que eles acabaram de fazer. Vamos ver? Eu fiquei mais jovem. Olha só, olha lá. Tô bem menino aqui, hein? Esse aí então eu tô mais ainda. Nossa, Sirlei, eu agradeço você. Por favor. Muito obrigado pela sua participação. Como você foi muito bem nesse nosso quadro, você vai ganhar o nosso presente, que é um button Eu Sei Viver Mais. Parabéns! Ricardo, muito obrigado pela sua participação no programa. Agradeço muito que vocês vieram. Aqui você já sabe, é o momento de perguntar sem medo e sem constrangimento. Quem quer tirar as suas dúvidas aqui? Nossa, quanta gente. Ok, boa tarde. Como vai? Qual o seu nome? Elisângela. Elisângela. Qual a sua pergunta, Elisângela? Doutor, eu gostaria de saber por que à noite, quando eu vou dormir, minha cabeça não desliga. Queria saber o que eu posso fazer. Obrigado. Essa é uma questão muito pertinente e muito frequente. Por que você não consegue desligar à noite com os seus problemas e da insônia, né? Antes de você deitar, fazer um pouquinho de meditação. Você já ouviu falar em meditação? É importante muitas vezes você centrar, respirar, desligar, esquecer dos problemas que você tem no dia a dia, porque todos nós temos problemas e a meditação vai te ajudar bastante, ok? Muito obrigado. Quem tem outra pergunta? Agora eu vou para esse lado aqui, mas eu vou querer saber de você que está de vermelho na primeira fila. Boa tarde. Qual o seu nome? Doutora Andressa. Andressa. Qual a sua pergunta, Andressa? Pois é, doutor, eu queria saber por que se eu uso calçado muito tempo fechado, quando eu vou tirar meu tênis, eu noto que a minha unha do pé ela encrava e ela fica uma bolha e dói muito. Eu queria saber o que tu acha que é isso, sei lá. Obrigado. Normalmente o que a gente nota é que quando você coloca sapato muito apertado, a dica é como essas unhas que estão aqui na frente que você está notando, o calçado tem que ficar obrigatoriamente de 1 a 2 centímetros maior. Até 5 centímetros muitas vezes. Porque essa unha encravada, esses problemas de pele, é a compressão do calçado que fica muito justo. E outro cuidado que você tem que ter é meia. Use uma meia fina de algodão, ao invés daquelas meias grossas, porque fica pouco espaço entre o calçado e a tua pele. Ok? Obrigado pela tua pergunta. Bem, você também pode tirar dúvidas por e-mail. A pergunta é do Lucas de Umuarama, do Paraná. Vamos ver a pergunta dele. O Lucas pergunta: meu corpo é muito oleoso, do cabelo ao rosto, inclusive o tórax. Será alguma coisa que estou comendo? E o que eu posso fazer? Bem, Lucas, sua pergunta é muito comum. Sabe por quê? Porque a culpa não é da comida. Nossos antepassados precisavam de proteção por causa das alterações climáticas e acabaram criando uma camada para torná-los mais resistentes. Ou seja, não é o que você está comendo. O que você pode fazer é usar produtos suaves de higiene, como sabonetes com pH equilibrado. Sabe o que funciona bem? Lama. Máscara de lama e argila sugam o óleo para fora dos poros. Amanhã eu respondo a mais perguntas, mas você pode continuar mandando as suas dúvidas por e-mail. r7.com/doutor.
Obrigado a vocês que participaram do programa de hoje e a você que passou a tarde conosco. Aproveite as nossas dicas, agora você já sabe. Se alguém tiver uma convulsão, você já sabe que a melhor maneira de agir é esperar a crise passar. Café pode viciar, por isso, consuma com moderação. Além de saudável, boa alimentação também pode te deixar com aparência melhor. Amanhã. A notícia que eu vou dar é preocupante. Uma ameaça silenciosa e invisível para a sua saúde. Sabe quais tipos de bactérias podem estar aqui, Palmeirinha? Quantos tipos? Os perigos do supermercado. A segunda coisa que mais traz baratas na sua casa é coroa de abacaxi. É coroa do abacaxi? E a comovente história de Sandra. Eu preciso de uma solução agora. Não dá pra ficar do jeito que eu tô, mãe. E aí, doutor? Amanhã, 4 da tarde, aqui na Record. Se quiser saber mais, acesse r7.com/doutor. Até amanhã, pessoal!